Então, meu querido, dou graças a Deus que quando nasci no lar onde os meus pais já serviam a Deus na congregação, onde os meus passos, a minha vida até o dia de hoje, desde pequeno aprendi que tudo que eu preciso eu tenho que pedir para Deus, porque a minha família sempre foi uma família simples, uma família de pouca condição, mas Deus nunca tem deixado faltar nada. Rendo graças a Deus que quando eu nasci com uma deficiência no meu pé direito, totalmente torto, virado para dentro, a parte de cima tombado para baixo, onde eu tinha grande dificuldade para andar, mas assim fui crescendo, mas sempre fiquei de lado, de cantinho, porque quando eu ia brincar, os meninos me deixavam de canto, porque eu não conseguia acompanhar a brincadeira dos meninos, das crianças, porque eu tropeçava até no meu próprio pé, então era uma dificuldade muito grande. E um dia conta minha mãe que eu estava em frente de casa, juntamente com ela, e eu chorava muito porque eu queria brincar com os meninos que estavam do outro lado da rua, num campinho que tinha. Eu queria brincar e minha mãe chorava porque sabia se me deixasse eu brincar lá com os meninos, daqui a pouco eu ia começar a chorar porque os meninos iam me deixar de lado de novo. E minha mãe naquela luta, naquela guerra, o adversário falando para ela que Deus não era na vida dela, que ela tinha feito algo de errado, Deus tinha castigado ela, porque nosso adversário, ele é assim, ele trabalha dessa forma, ele sempre quer lançar em rosto as nossas fraquezas, os nossos erros e nos culpar de tudo, falar que Deus está castigando. Mas Deus é misericórdia, Deus é amor. E nesse choro da minha mãe, com essa grande tribulação, e o meu choro como criança, ali sentadinho no muro, chorando, querendo brincar. Eu tinha 5 para 6 anos de idade. Aí parou um carro, o servo de Deus, nosso irmão, saudoso irmão Lopes Bezerra, cooperador de Jardim do Lago. O servo de Deus vendia alguma coisa na rua com seu carro. Ele desceu, e quando ele desceu, ele percebeu que minha mãe estava chorando. E no que estava chorando, o Senhor o tomou numa virtude. E conta a minha mãe que ele chegou próximo de mim, pegou no meu pé e falava: mulher, por que tu choras? Porventura é por causa desse pezinho torto do seu filho? Mas te diz o Senhor, esse é o pé que eu mais amo, porque fui eu que formei dentro do teu ventre. Dentro do teu ventre eu formei esse pé e você não fez nada de errado. É tudo plano meu na vida deste menino. Porque se ele nascesse com seus 2 pezinhos corretos, os passos dele não seria dentro da minha casa. Mas te diz o Senhor, os passos dele vai ser dentro da minha casa. Ele vai ser um músico, vai tocar um saxofone. E ainda um dia tu comerás da boca dele que eu vou me usar dele no ministério. Foi o dia da libertação da minha mãe. Minha mãe enxugou as lágrimas e com alegria ela entendeu a vontade de Deus. E depois de uns dias o Senhor preparou de uns tempos, o Senhor preparou uma cirurgia, fiz a cirurgia, ao qual tem até o dia de hoje, do conforme foi feito. E Deus tem me abençoado, meu pé voltou ao normal, colocou normal, tem cicatriz, né? Tenho as minhas limitações, mas Deus tem me abençoado. E fui crescendo, e com a idade de 12 para 13 anos, entrou o desejo ardente no meu coração de estudar a música. Morava ali no Jardim da Represa, em São Bernardo do Campo. E eu comecei a estudar música. E na minha alegria, minha mãe não falou nada. Que instrumento que o Senhor tinha dado ao servo de Deus eu tocar, que eu ia tocar. E eu fui crescendo, fui aprendendo a música. Aí cheguei na lição 75 do Bona, antigo Bona.
nosso irmão Antônio Pinheiro, meu professor, meu mestre da música, meu encarregado de orquestra amado, ele chegou e falou: filho, pode falar para o teu pai para comprar instrumento, que você já chegou na 75 do Bona, então pode comprar instrumento. Eu fui para casa todo feliz, todo alegre, como uma criança, né? Cheguei, pai, o irmão Pinheiro falou que pode comprar um instrumento. Pai, já pode comprar. Mas o pai sorriu, falou: vem aqui, filho, vamos conversar. Eu sentei na frente do meu pai e meu pai falou: filho, o pai da terra não tem condição de comprar o seu instrumento. O pai está numa situação difícil. Não vou ter como comprar, filho. Mas hoje, vai ver. Vai buscar a palavra, ver que Deus fala, filho. Porque o pai do céu pode te dar, mas o pai da terra não pode. Eu falei: tá bom, pai. Eu vou ver o que o senhor vai falar hoje comigo, então. O culto naquela época era domingo à tarde, o culto oficial. E eu fui para o culto. Uma criança, um menino, mas eu fui esperando uma resposta de Deus. E naquele dia o Senhor mandou até um servo de Deus de fora, não me recordo de onde. Eu lembro só que ele pregava assim: eis que tem um anjo aqui dentro da igreja, e esse anjo está recolhendo o pedido do povo, está com uma bandeja na mão, passando pelos corredores. Faça o teu pedido. E eu estava sentado na ponta do banco, do lado assim do corredor. E naquela hora que o servo de Deus pregava, eu senti que o anjo, eu criei que o anjo estava lá. Eu criei tanto que parece que eu vi o anjo do meu lado, com a bandeja. E eu, naquela comunhão da palavra, eu falei assim, como se eu tivesse escrito num papel. Eu escrevi saxofone. Peguei aquele papelzinho na comunhão, em espírito, e coloquei naquela bandeja. Senti como se eu tivesse colocado na bandeja. Quando eu acabei de colocar na bandeja do anjo que estava do meu lado, em espírito, na comunhão, o Senhor tomou o servo de Deus, apontou assim ao meu lado, que eu estava, e disse: viu, aquilo que tu me pediste, num prazo de 90 dias eu vou te dar na tua mão. Dando graças a Deus, que eu cheguei feliz em casa, contente, não vi a hora de chegar em casa. Cheguei em casa, peguei um calendário, os calendários ficavam atrás da porta da cozinha, né? Peguei o calendário na porta da cozinha, sentei assim, falei: pai, vem aqui, pai. Hoje o Senhor falou, o Senhor Deus falou que vai daqui 90 dias vai me dar meu instrumento. Me ajuda a contar aqui 90 dias para mim não errar, pai. Porque eu sei que Deus vai fazer isso na minha vida. Meu pai preocupado, falou: filho, cuida. Eu falei: não, pai, o Senhor falou, Deus cumpre. E foi assim. Meu pai contou, juntamente comigo, a palavra de Deus ia se cumprir no dia 19 de novembro de 1989. Era o dia que dava 90 dias daquela palavra. E eu todo feliz. Cada dia que passava era um X que eu colocava no quadrado, no calendário. Cada dia era um. A minha cidade era tão grande que tinha final de semana que eu já colocava sábado, domingo, né? E segunda-feira. Aí depois, no outro dia, eu me arrependia, porque eu coloquei de tanta ansiedade que eu estava em chegar aquele dia. Mas pensa nos dias demorados, não passava os 90 dias. Mas quando foi chegando, as coisas em casa continuavam da mesma forma, sem condição. Meu pai atribulado já, tadinho, minha mãe. E eu já tinha comentado com os amiguinhos na escola. A irmandade toda já estava sabendo que o Daniel estava esperando um saxofone. E quem disse que tinha condição de comprar? Ainda voltando um pouco atrás, minha mãe perguntou, na hora que eu falei que Deus tinha falado na palavra, minha mãe perguntou: filho, mas que instrumento você vai querer tocar? Eu falei: um saxofone, mãe. Uma lágrima rolou no rosto da minha mãe, porque era a promessa de Deus, que Deus tinha feito lá atrás, quando eu tinha 6 anos de idade.
E ela não falou nada, ela não me induziu a tocar o sax. Ela simplesmente aguardou o que Deus ia fazer. E assim foi. Chegou dias na minha vida, antes de completar os 90 dias de tribulação, eu brincando na rua, eu entrava dentro de casa, ia no banheiro, correndo, chorava um pouquinho. Senhor, tem misericórdia. Prepara, Senhor, senão eu não vou ter mais coragem de ir na igreja. Eu falei para os meus amigos, tá todo mundo sabendo, Senhor, como que será? E assim foi. Um dia antes, num sábado, a palavra de Deus ia se cumprir no domingo. Mas no sábado meu pai pegou, saiu e foi no centro da cidade. E eu fiquei em casa esperando, aflito. Mas a palavra ia se cumprir no outro dia. Mas eu dou graças a Deus, irmãos, que quando foi final da tarde do sábado, meu pai chega com as mãos abanando, mão vazia. Eu chorei muito. Falei, pai, eu não vou mais para a igreja porque Deus não cumpriu na minha vida. Mas amanhã eu vou sair com o pai, porque o Senhor vai fazer algum milagre. Meu pai falava, não, filho, amanhã não tem nada aberto, está tudo fechado. Mas meu pai, o Senhor já tinha preparado, tomado o coração, porque meu pai já tinha ido numa loja, chegou numa loja de instrumento. Um senhor atendeu, um atendente foi lá, recepcionou meu pai. E conversando com meu pai, o que o senhor procura? Meu pai, eu quero um saxofone. Meu pai nem sabia como que era o sax, se era alto, o sax tenor, enfim. Aí meu pai falou, é pro meu filho. Quantos anos ele tem? Tem 12 anos, 12 para 13 anos. Tinha 12 anos. 12 anos. Então tem que ser um sax alto, porque é menor, não pode ser um sax tenor muito grande. O senhor é crente? Aí meu pai falou, sim, sirva a Deus na congregação. Irmão, a paz de Deus. Amém. Irmão, conta a tua necessidade. O Senhor colocou no meu coração para o irmão contar a tua necessidade. Aí meu pai contou que ele não tinha condição de comprar, mas que Deus tinha prometido. O irmão falou, então a palavra vai se cumprir, o irmão vai levar esse instrumento, o irmão vai pagar como o irmão puder. Fez umas promissoras para o meu pai conseguiu pagar, graças a Deus. E aí ele voltou no sábado com o instrumento, mas a palavra se cumpria no domingo. Meu pai passou na casa do meu primo, que morava vizinho, deixou o instrumento lá e apareceu em casa sem o instrumento, porque quando Deus fala que é 90 dias, não era 89 nem 91, era 90. E assim foi. Quando no domingo de manhã levantei, pela manhã minha mãe falou, vai tomar um banho, porque você vai para a reunião de jovens. Eu falei, mãe, eu não vou para a reunião de jovens, mãe. Deus mentiu para mim. Ela falou, Deus não mente, filho. Vai tomar o seu banho. Quando eu saí do banho, quando foi, cadê minha roupa? Sua roupinha está em cima da sua beliche. Vai lá. Quando eu avistei a beliche, o pacote do meu instrumento estava lá. Um instrumento novinho que Deus me deu, que eu tenho até o dia de hoje. Que eu sirvo a Deus com toda a minha alegria. E Deus tem cumprido a sua palavra na minha vida. Por 27 anos eu toquei o meu instrumento. E o Senhor tem sido glorificado. Não tem faltado ensaio regional, ensaio. Sempre foi meu prazer estar tocando o meu instrumentinho. Mas há 4 anos e meio atrás o Senhor tem feito essa obra, tem colocado no meio das crianças. Estamos lá louvando a Deus, mas o meu instrumentinho está lá. Desde 89. Está lá aquele instrumento que nem preço ele tem, né? Porque é uma preparação de Deus na minha vida. E o Senhor converteu o meu coração através dessa obra que o Senhor fez na minha vida. Dou graças a Deus por tudo, Deus seja louvado.